A fila se arrasta devagar na tarde pálida de 28 de abril de 1945. O vento frio que desce do vale corta por dentro, mas é o cheiro que sobe da tenda que realmente faz doer. Gordura quente, café forte, arroz soltinho, algo doce queimando no fundo de alguma panela que ele ainda não vê. Eric Bauer, soldado raso da 232ª Divisão de Infantaria, capturado poucas horas antes perto de um vilarejo italiano chamado San Giorgio di Parma, segura a caneca de metal com as duas mãos, como se aquele cilindro amassado fosse o último objeto sólido que o prende ao mundo. A blusa fina marca cada osso. A fivela do cinto já passou 2 furos além do que ele usava no início da guerra. Ontem, roeu a metade de um pão escurecido que dividiu com um camarada. No dia anterior, uma sopa tão rala de nabo e cevada que mais parecia memória de comida. 2 dias antes, nada. Só água e medo. O brasileiro de uniforme verde-oliva, avental sujo de molho por cima, está na linha de distribuição com uma concha funda numa mão e uma marmita larga na outra. O rosto cansado, mas os olhos vivos de quem já viu muita coisa e aprendeu a rir para não quebrar. Quando chega a vez de Eric, o som metálico da bandeja batendo sobre a mesa improvisada ecoa como um sino. O pracinha ergue a marmita cheia e deixa cair o conteúdo na bandeja de alumínio com uma generosidade quase ofensiva. Arroz branco fumegando até a beirada, feijão escuro cobrindo pedaços grandes de carne enlatada, 2 fatias de pão claro, cheiro de fermento e forno italiano. Um quadrado de doce embrulhado num papel encerado que brilha. Eric paralisa. Os dedos apertam a caneca até embranquecer. Atrás dele, na fila, um companheiro de farda, rosto cavado, sussurra em alemão rouco sem esconder o susto. Isso é pra gente dividir por uma semana inteira. O cozinheiro brasileiro, que se chama João Cabral, mas Eric ainda não sabe disso, não entende nenhuma palavra, mas entende o tom, o espanto na voz. Dá uma risada curta, quase incrédula diante daquela pergunta muda e responde em português cantarolado, balançando a concha. Que é isso, rapaz? Isso aí é só de hoje. Próximo. A ordem para a fila andar corta o momento como faca. A bandeja pesa nas mãos de Eric, não só pelo metal e pela comida, mas pela ideia impossível de que aquilo tudo seja apenas de hoje. Ele ainda não sabe que está diante de uma tropa, que anos depois muita gente chamaria de uma das mais bem alimentadas de toda a frente italiana. Tampouco imagina que a diferença entre aquela bandeja abarrotada e a fome que ele traz nos ossos explica mais sobre aquela guerra do que qualquer discurso inflamado que ouviu em comícios em Colônia. 3 dias antes da captura, a coluna alemã avançava, ou fingia avançar, pela estrada esburacada que acompanhava o rio. Caminhões sem combustível eram empurrados por braços exaustos. Homens seguiam a pé, botas abertas na lama fria de fim de abril. O céu, de um cinza sem imaginação, parecia repetir o mesmo dia há semanas. O estômago de Eric roncava tão alto que ele tinha certeza de que até os italianos escondidos nas casas em ruínas podiam ouvir. O último pedaço de pão, dividido em 3, fora engolido na noite anterior sob uma árvore quebrada. O capitão repetira a ordem com a voz seca. Aguentar até o vale, onde talvez ainda houvesse algum depósito não saqueado. O que Eric não sabia era que lá embaixo as bandeiras já tinham mudado de cor havia tempos. No meio da coluna, um caldeirão preto, pendurado num carrinho de mão torto, balançava como um caixão instável. Ali dentro restava um líquido acinzentado, sombra de sopa de nabo e farinha miserável. Quando o vapor subia, espalhava um cheiro quase doce de amido queimado que enganava narizes famintos. Homens se inclinavam, canecas vazias nas mãos, como se pudessem sugar do ar alguma promessa de saciedade. O sargento avisava, com uma seriedade quase religiosa, que aquela sopa só seria servida à noite se encontrassem algum celeiro com telhado inteiro. Metade dos homens não acreditava que o caldeirão sobreviveria até lá. No papel, a ração oficial da divisão ainda falava em pão diário, carne, alguma gordura, café de cevada, qualquer coisa em torno de 2.000 calorias por cabeça. Na estrada, o corpo de Eric contava outra versão. Cinto apertado no último furo, colegas que guardavam cascas de batata como se fossem relíquias sagradas, soldados que chupavam pedrinhas para enganar a sede e dar à boca a impressão de que algo passava por ali. Ele lembra de quando, 2 anos antes, reclamava do pão fraco da padaria da sua rua na Alemanha. Hoje, lamberia o chão por um farelo daquele luxo esquecido.
À frente, corriam boatos desgastados pelo vento. Diziam que brasileiros tinham fechado o vale, com tanques americanos ao lado. Alguns juravam ter visto pintadas nos blindados insígnias com cobras fumando cachimbo. Um cabo mais velho cuspiu na lama e garantiu que brasileiro deve ser igual russo, vingativo, prisioneiro vai comer pedra e pancada. Outro, mais cético, rebateu que brasileiro era amigo dos americanos, e americano tinha lata de comida até para cachorro de quartel. A discussão seguia como moeda girando no ar, sem nunca cair de vez. De um lado, medo. Do outro, uma esperança tão perigosa que ninguém ousava nomear. Naquela noite, a tal sopa finalmente apareceu, servida num curral abandonado, à luz tímida de uma lanterna coberta por um pano. O caldeirão revelou um caldo ralo, cor de cinza, com fios de repolho e algum osso fervido até virar conceito. Cada homem recebeu meia concha, medida com cuidado neurótico, porque não havia nada além daquela fila. Eric encostou a borda da caneca nos lábios rachados e pensou que, se fosse capturado algum dia, talvez tivesse pelo menos a barriga cheia uma última vez, nem que fosse de água suja. Enquanto a sopa desaparecia nas gargantas secas, outra fome crescia, a de notícia. Num canto, um rádio portátil, roubado de uma fazenda italiana, chia entre as mãos de um operador improvisado. Palavras picadas em alemão e italiano falavam de cidades queimando, de italianos cansados da guerra, de aliados atravessando o Vale do Rio. Um tenente tentou desligar o aparelho, mas o estrago já estava feito. Alguém murmurou que, do outro lado da linha de frente, americanos distribuíam chocolate para crianças. Chocolate se tornou palavra proibida. Bastava alguém sussurrar para que o estômago do ouvinte doesse, como se tivesse levado um soco. Na manhã seguinte, o céu leitoso revelou a armadilha. Lá embaixo, no vale, bandeiras brasileiras e americanas já cortavam a estrada, e o que restara da divisão de Eric estava encaixotado entre o rio e a artilharia. Caminhões queimados, canhões abandonados, italianos largando capacetes no chão e sumindo pelas colinas. O capitão murmurou um acabou que não era para ser ouvido, mas se espalhou como cheiro de fumaça. Eric pensou primeiro nos pais em Bremen, só depois no que viria no prato. O medo de morrer deu lugar a um medo bem mais estranho, o de depender da comida do inimigo. As ordens passaram a se contradizer em minutos: queimar papéis, tentar romper o cerco, resistir até o fim, negociar rendição em bloco para evitar massacre. No meio da babel de comandos, uma frase simples se alojou na cabeça de Eric como uma lasca de osso: prisioneiros também comem. Tentou lembrar como a propaganda descrevia os campos aliados, misturando imagens de arame farpado e tigelas vazias. A ideia de que alguém ofereceria a ele o mesmo tipo de comida que aos seus próprios soldados parecia tão absurda quanto a noção de ter um futuro depois daquela estrada. Ao meio-dia, alto-falantes aliados explodiram num alemão quase perfeito, chamando para uma rendição honrosa, prometendo respeito às convenções internacionais e tratamento idêntico ao das tropas próprias. A palavra que grudou foi alimentação. Repetiram que haveria comida, cuidados médicos, abrigo. Alguns riram, outros xingaram, muitos olharam para o céu como se Deus tivesse arrumado o emprego de intendente aliado. Eric engoliu em seco. Não lembrava da última vez que alguém usara igualdade e prisioneiro na mesma frase. Quando as armas foram finalmente empilhadas e os lençóis brancos improvisados começaram a tremular, a cena pareceu um mercado silencioso de sucata. Capacetes, fuzis, facas, tudo formando montes metálicos à vista de soldados de verde-oliva com bandeirinhas verdes, amarelas e azuis nas mangas. A primeira ordem que Eric recebeu de um sargento do outro lado não foi ameaça, mas um gesto seco com a mão, apontando adiante. Fila, comida primeiro, acampamento depois. O intérprete italiano traduziu meio atônito. A palavra comida correu pelo pelotão como se tivesse cheiro próprio. Ninguém sabia se devia acreditar ou se era truque para acalmar gado antes do abate. Marchando desarmado rumo ao campo improvisado de prisioneiros, Eric reparou nos uniformes brasileiros, nos rostos marcados de cansaço, mas não pela fome funda que via nos próprios. Alguns riam, outros mascavam algo embrulhado em papel pardo. A ideia se insinua nele devagar. Se esses homens comeram bem a guerra inteira, talvez o prato do prisioneiro não seja tão vazio quanto ele teme. E esse pensamento, por incrível que pareça,
assusta quase tanto quanto a artilharia que calou ao longe. Quando chegaram ao cercado improvisado, as barracas estavam mal armadas, as cercas de madeira ainda cheirando a tronco fresco, mas era o outro cheiro que mandava em tudo: fumaça de lenha, gordura, tempero fritando, uma fila, bandejas empilhadas, panelões borbulhando atrás de um toldo. Eric segurou a caneca com força, convencido de que, se houvesse mesmo um prato cheio ali, só poderia ser para ser dividido com extremo cuidado por dias. Um engano que seria corrigido diante da primeira concha. O primeiro passo na fila é curto e tenso. O que vem depois ele ainda não sabe, mas o cheiro que invade o peito anuncia uma guerra diferente, na qual as armas são panelas e contratos de navios, e o campo de batalha é o estômago de homens como ele. A noite cai sobre o campo como um cobertor irregular, cheio de buracos, mas uma coisa se mantém constante: o brilho alaranjado das cozinhas improvisadas, o cheiro de arroz soltinho, de um molho denso de carne enlatada e do café fumegando dentro de caldeirões negros, preenche o ar com uma promessa que o corpo de Eric, acostumado a negar esperanças, não sabe decifrar. Ele avança na fila devagar, ainda acreditando que, se por milagre receber um prato cheio, terá de racionar cada centímetro, como se cada grão fosse o último. Quando a bandeja finalmente bate na mesa e a concha desce, a realidade ignora os cálculos dele. Arroz até a borda, feijão escuro, espesso, cobrindo pedaços generosos de carne enlatada que brilham de gordura, 2 fatias de pão, a casca estalando sob a pressão dos dedos, e ainda um pedaço de doce, embrulhado num papel encerado, que gruda no polegar. O companheiro atrás dele não se aguenta e repete, mais alto em alemão: "Isso tudo é só para hoje?" João, o cozinheiro, não entende a frase, mas entende aquele olhar que não sabe se tem medo ou gratidão. Balança a cabeça, responde em português com o sorriso cansado de quem acha graça e tristeza ao mesmo tempo: "Come, homem, amanhã tem mais. Bora, bora, que tem fila." A resposta viaja pela fila em fragmentos, traduzida às pressas por algum italiano que se vira em 3 línguas. "Só de hoje que amanhã tem mais." A frase atinge os ouvidos famintos como um boato e um milagre ao mesmo tempo. Eric se afasta da mesa com a bandeja em mãos, as pernas quase bambas. Decide conscientemente que vai comer devagar, mastigar contando até 10, fazer o corpo acreditar que aquilo dura mais tempo. Só que o corpo decide por conta própria. A primeira colherada desce como pedra quente. A segunda encontra um estômago que já esqueceu como é a sensação de se encher. A terceira e a quarta são pura urgência. Em minutos, Eric está raspando o fundo da bandeja com o talher, passando o dedo no restante do molho, mordendo o pão até o miolo colar no céu da boca. Ao redor, alguns tremem tanto que mal seguram a colher, outros choram sem fazer barulho, lágrimas misturadas ao vapor que sobe dos pratos. Quando a comida acaba, não é o vazio que fica, é um medo novo, agudo, o pânico de que aquela noite tenha sido um erro logístico, uma exceção que nunca mais se repetirá. Na barraca, debaixo da lona úmida, a conversa é curta e sussurrada. Ninguém confia no amanhã. O instinto antigo assume o comando. Quem ganhou um pedaço de pão a mais, guarda metade debaixo da manta. Quem conseguiu 2 porções de carne, embrulha uma num pedaço de jornal rasgado e enfia no bolso interno do casaco. Eric pega o quadradinho de doce, dobra com cuidado, envolve num lenço encardido e esconde dentro da bota bem junto ao calcanhar. O ar fica pesado, cheirando a gordura fria e lã molhada. Ninguém combinou nada, mas todos entendem o pacto silencioso. O prato recém-esvaziado precisa também alimentar o pânico de amanhã. Confiança ali é artigo mais raro que carne. Na manhã seguinte, a fila se forma antes mesmo do apito. Uma linha inquieta de homens magros segurando canecas e bandejas, olhos cravados no vapor que sobe de trás do toldo. A cena se repete, como se o tempo tivesse tropeçado no mesmo minuto. O cheiro é o mesmo, a concha desce do mesmo jeito. As porções, para espanto geral, têm a mesma abundância: arroz, feijão, carne, pão, café forte e algum doce ou fruta quando aparece. Os brasileiros servem quase sem olhar para as caras que recebem o prato. Para eles, aquilo é rotina. Para os prisioneiros, é uma suspeita constante. Um intérprete italiano, agora usando uma braçadeira branca, sobe num caixote e tenta impor ordem com a voz. Explica que, por convenções assinadas em Genebra, prisioneiros têm direito à mesma qualidade de alimentação que os soldados que os guardam.
Fala de documentos, de regras, de inspeções. Para Eric, aquilo soa como lei escrita em outro planeta. Regulamento não enche panela, pensa. Mas o estômago, depois de 2 dias de fartura, não consulta tratado nenhum. Ele apenas reage. Reage até demais. O posto médico improvisado, montado numa tenda com cruzes vermelhas feitas à mão, passa a registrar filas diferentes. Homens curvados com dores de estômago, outros correndo em desespero para atrás das latrinas, alguns com febre baixa e náuseas. Correm rumores de veneno, experimentos, castigos. Um médico brasileiro de jaleco por cima do uniforme fala um português manso enquanto anota os sintomas. Através do tradutor, explica que aquilo não é castigo algum. São corpos afinados na escassez tentando digerir, de repente, a abundância de gordura e proteína que não viam há tempos. Não é ataque, é choque. Eric vomita atrás da cerca de madeira, ajoelhado na terra encharcada. Sente o gosto agridoce de feijão e café voltando pela garganta. Arde, queima, humilha. Limpa a boca na manga puída, com uma vergonha que parece mais pesada que qualquer fuzil. Desperdiçar comida assim, logo agora. Alguns minutos depois, ainda tonto, volta mancando para a fila do café. Não consegue abrir mão de outra caneca quente, mesmo com o estômago em revolta. Conforme os dias passam e a abundância se repete, a desconfiança muda de forma. Já não é mais o medo de que a comida acabe hoje. É a certeza de que em algum lugar da cadeia de poder, alguém usará aquilo para dobrá-los. Esse pensamento é o fertilizante perfeito para um fenômeno que floresce por todo o campo: esconderijos. Buracos cavados discretamente ao lado dos catres, cobertos por pedras. Fundos falsos em caixas de munição reaproveitadas. Espaços ocos entre as tábuas do chão. Nesses cofres improvisados entram pedaços de pão seco, ossos com restos de carne, punhados de arroz ressecado, doces endurecidos. A lógica é simples como fome. Se o sistema é generoso demais para ser verdade, cabe ao indivíduo criar sua própria reserva clandestina. Nenhum panfleto convence mais do que a lembrança do estômago vazio. As patrulhas brasileiras começam a tropeçar nesses tesouros apodrecendo. Num buraco, encontram carne embolorada, coberta de mofo verde. Em outro, arroz grudado, melado pela chuva que vazou. Caixas reaproveitadas se revelam ninhos de formigas instaladas sobre doces esquecidos por medo ou por vergonha. Um tenente anota num relatório frio que os prisioneiros ainda não conseguem acreditar na continuidade do suprimento. Para Eric, cada pedaço estragado descoberto é um soco no peito, prova concreta de que ele vive num mundo cujas regras o exército dele nunca dominou. A resposta da direção do campo vem sob a forma de algo que parece ainda mais difícil de engolir do que o feijão gordo: transparência. Representantes dos prisioneiros são convidados a sentar à mesa sob um toldo, na frente de um capitão brasileiro, um oficial americano e o mesmo intérprete italiano de sempre. No lugar de armas, sobre a mesa, planilhas e mapas de carga. Falam num número que gira entre 3 e 4 mil calorias por dia, por cabeça. Citam navios abarrotados de farinha, carne enlatada, café, açúcar, óleo, atravessando o Atlântico em comboios protegidos. Explicam que os contratos de suprimento sustentam tanto os pracinhas na linha de frente quanto os prisioneiros atrás do arame. Repetem a palavra que parece piada: continuidade. Quando o intérprete traduz "não haverá corte por economia", um alemão magro de rosto ossudo levanta a mão e pergunta quanto tempo permanente significa numa guerra que já engoliu 6 anos de suas vidas. O capitão apenas aponta para os mapas, para as tabelas, para os caminhões que continuam chegando. Mas o tempo responde melhor que qualquer discurso. As semanas passam, o arroz continua chegando, o café continua fervendo. A carne enlatada alterna com macarrão, com legumes, com pão em quantidade suficiente para deixar sobras no fundo das panelas. Os esconderijos, aos poucos, começam a minguar. Primeiro, o doce deixa de ir para a bota. Depois, o pão passa a ser comido inteiro ali mesmo, sentado no banco de madeira. Um dia, sem perceber, Eric termina a refeição e não guarda nada no bolso, nem debaixo do travesseiro de palha. A única coisa automática que faz é esticar a bandeja e pedir um pouco menos, com medo de passar mal de novo. Ainda assim, nem todos atravessam essa ponte. Um prisioneiro vindo do leste, chamado Friedrich, insiste em guardar metade de cada refeição sob o colchão. A equipe de inspeção encontra quase diariamente comida em vários estágios de decomposição. Ele jura que não é por ganância, é por puro terror de reviver o inverno
em que dividiu 200 gramas de pão com outro homem enquanto a neve subia pela janela. Um médico brasileiro sugere que não o punam com dureza. Escreve num relatório que aquele cativeiro não começou naquele vale italiano, começou anos antes, na fila de uma sopa que raramente dava para todos. Do lado de fora da cerca, os pracinhas também têm sua própria relação com a fartura. Alguns reclamam rindo da mesmice das latas americanas, do gosto padrão da carne enlatada, da saudade de um arroz com feijão feito em panela de casa, com tempero de mãe, mas admitem entre si que nunca comeram tanto, por tanto tempo seguido. Estudiosos, lá na frente, registrariam aquela tropa como uma das mais bem nutridas do teatro europeu de operações. Ali, naquele momento, isso se traduz em piadas de rancho. Aqui a cobra fuma, mas panela não esvazia, comenta um arrancando risadas. Eric observa a fila dos guardas e nota algo que o desconcerta. As bandejas se parecem demais com as deles. Mesma cor de feijão, mesmo arroz, mesma carne, mesmo café. Quando sobra comida, parte vai para tambores de lixo, não para depósitos secretos. Certo dia, ele vê com os próprios olhos João raspar meia panela de arroz endurecido direto no tambor, porque não vale o trabalho de reaquecer. O choque não está no arroz, mas no gesto banal de jogar fora. O mundo em que desperdício é problema de organização, não crime de guerra, é tão estranho quanto um céu roxo. Numa noite de chuva miúda, sentado no catre com a marmita limpa no colo, Eric se dá conta de que passou o dia inteiro sem cogitar esconder nada. O estômago está pesado, os bolsos vazios. A bota guarda apenas o pé. A fome que resta não é do corpo. É uma pergunta que não sossega. Como é que aqueles brasileiros, vindo de tão longe, conseguem manter suas panelas cheias e ainda engordar os homens que vieram matá-los? Se essa história te cutucou por dentro, comenta aí qual parte mais te surpreendeu até agora e de que cidade e país você está assistindo. Cada comentário é como mais uma concha servida nessa memória. As manhãs no campo começam a parecer repetidas, mas a repetição, ali, é justamente o milagre. Café forte, quase sempre. Pão em quantidade que, no início, fez alguns desconfiarem de truque. Feijão, arroz, massas, carne, legumes. Uma rotina tão estável que os corpos começam a se transformar. No primeiro exame médico completo, semanas depois da captura, Eric estranha a sensação de ter o próprio peso anotado numa prancheta. Um médico brasileiro de letras miúdas e olhar clínico passa a fita métrica pela cintura, compara com o número registrado na chegada e assobia abaixo. Anota um ganho de vários quilos. Não é só ele. A prancheta mostra colunas inteiras de sobrenomes terminados em -er, -man, Schmidt, subindo degrau a degrau. O médico comenta num tom quase neutro que é isso que 3.000 calorias por dia fazem com um corpo acostumado à metade. Para Eric, cada quilo a mais é uma mistura de alívio e vergonha. Alívio porque as pernas já não tremem o tempo todo. Vergonha porque sabe que, longe daquela cerca, gente da sua idade emagrece à força, não por livre escolha. A guerra mudou de cenário, mas não parou. As cartas que conseguem atravessar o caos da Alemanha derrotada dão forma concreta a essa culpa. Uma vem de Bremen, escrita pela mãe com letra trêmula, contando de filas para pão, de sopa rala distribuída por comitês improvisados, de crianças dividindo uma batata pequena como se fosse bolo de aniversário. Outra, de um primo em uma cidade ainda menor, fala em ração oficial pouco acima de 1.000 calorias, pão escuro misturado com farinha de batata, carne só nos dias de sorte. Eric lê devagar, segurando com a outra mão a caneca de café quente que ganhou sem esforço. Ao lado, o cheiro grosso do rancho brasileiro ferve, espalhando um aroma de abundância quase ofensivo frente às manchetes que atravessam o papel. Numa noite, um grupo de prisioneiros decide fazer um protesto silencioso. Combinam recusar o jantar, ficar de pé ao lado da fila e cruzar os braços. Dizem, num alemão tenso, que não é moral comer tão bem enquanto os filhos em casa contam migalhas. Quando a notícia chega ao capitão brasileiro, ele franze a testa, pede para ouvir a tradução 2 vezes e responde curto. Ordena que a cozinha sirva do mesmo jeito. Manda o posto médico ficar de olho nos que insistirem em jejuar. A fome deles aqui não mata a fome de ninguém lá, diz com pesar, e volta ao mapa de suprimentos. O protesto se dissolve antes que a comida esfrie. O cheiro de feijão e carne fala mais alto que qualquer discurso moral. Os intendentes da FEB, gente que quase ninguém lembra nos desfiles, seguem registrando o esforço diário
de manter aquela corrente inquebrada. Comboios até Nápoles, estradas esburacadas, depósitos cheios de enlatados que precisam rodar para não estragar. Calculam que um pracinha em campanha chega a consumir mais de 4.000 calorias, somando rancho quente com rações individuais, o suficiente para mantê-lo subindo montanhas italianas, arma e mochila nas costas. Para quem cozinha, isso significa panela cheia todo dia. Para quem está do outro lado da cerca, significa encarar, prato após prato, a evidência de que o inimigo briga com uma reserva de energia que o regime alemão nunca teve. Um prisioneiro mais velho, ex-professor de economia em Dresden, passa a reunir pequenos grupos na sombra de uma barraca, usa pedrinhas para desenhar gráficos no chão batido. Com voz calma, compara linhas de produção, fala de sistemas feitos para administrar escassez e outros construídos sobre excesso. Explica que o Brasil mandou homens, sim, mas que os Estados Unidos mandaram algo mais decisivo: navios abarrotados de trigo, carne, café, açúcar, petróleo. Quem consegue alimentar soldados e prisioneiros assim, resume ele apontando para os panelões, tem margem para errar batalhas e ainda vencer a guerra. Eric ouve aquilo com a bandeja no colo, sentindo o peso simbólico de cada colherada. Começa a enxergar o arroz do prato como barras invisíveis num gráfico. Cada camada de feijão gordo é um contrato assinado, um comboio escoltado, um porto funcionando. Cada pedaço de pão macio é um tijolo numa parede de segurança que o seu país nunca chegou a construir. A guerra, pela primeira vez, deixa de ser apenas som de canhão e passa a ser contabilidade de calorias. Os brasileiros absorvem essas conclusões sem lhes dar nome acadêmico. Em reuniões de Estado-Maior, anotam como a logística americana permite manter a divisão em operação contínua, sem períodos longos de penúria. O apelido de tropa que come bem, que começou como piada de rancho, começa a aparecer em relatórios, palestras, memórias. Comparações discretas mostram que um pracinha, na frente italiana, recebe mais do que um recruta alemão na retaguarda devastada. Nos números, a piada vira constatação incômoda. Com o tempo, o campo afrouxa sem deixar de ser campo. O arame continua ali, lembrando a cada passo que eles não são hóspedes, mas surgem pequenos gestos de troca. Brasileiros oferecem café mais forte em troca de cigarros alemães. Prisioneiros ajudam a descarregar caminhões de víveres sob supervisão. Alguns se voluntariam para a cozinha, curiosos com o jeito brasileiro de temperar feijão. Eric, um dia, acaba ao lado de João, o cozinheiro que lhe encheu a primeira bandeja, descascando batatas e tentando conversar. Metade do diálogo é gesto, metade é palavra torta. Falam de cidades diferentes, de comidas de casa, de saudades quase idênticas. João reclama, rindo, que na Itália não tem farinha de mandioca de verdade. Eric pergunta, apontando para o feijão, o que exatamente é aquilo? Aprende a dizer "tá gostoso" num português amassado. Entende aos poucos que aquele prato não é milagre caído do céu. É produto de uma cadeia de gente que nunca transformou fome em arma oficial de guerra. Há uma moral silenciosa em servir bem até quem veio apontar armas contra você. Quando a notícia da rendição alemã chega, não explode em celebração. Ela cai sobre o refeitório como neve inesperada. Alguns homens choram, outros riem sem saber por quê. Muitos apenas continuam mastigando, atônitos. Eric sente o garfo parar no meio do caminho entre o prato e a boca. Perdeu o país como o conhecia, a farda, a causa, os discursos, mas não perdeu o apetite. A bandeja diante dele está tão cheia quanto no primeiro dia de cativeiro. A diferença é que, agora, ele consegue deixar um pedaço de pão no canto sem que o coração dispare. Não porque não valorize o alimento, mas porque, pela primeira vez desde que vestiu o uniforme, acredita que haverá outro pedaço amanhã. Meses depois, numa composição cheia de retornos, ele atravessa uma Alemanha esburacada para voltar para casa. Desce do trem alguns quilos acima do que tinha ao ser capturado, enquanto panfletos na estação falam em ração civil de pouco mais de 1.000 calorias nas zonas mais pobres. A primeira refeição em casa é uma tigela de sopa rala, pão escuro, nada de carne. A mãe se desculpa envergonhada por servir tão pouco. Eric olha para aquela tigela tímida, inspira o cheiro fraco e a memória o arrasta de volta ao vapor grosso do rancho brasileiro, fervendo arroz, feijão e carne todos os dias. Procura, por instinto, uma palavra que dê conta do abismo entre um prato e outro. O português que aprendeu sai torto. Tá suficiente. Ele sabe que não é.
Anos mais tarde, veteranos daquele cativeiro se reencontram em salões pobres, em porões de associações, em mesas de madeira marcadas por cigarros. Alguns falam das marchas sob bombardeio, outros relembram explosões, poucos querem revisitar as batalhas em si. Mas quase todos, em algum momento, acabam voltando para as mesmas imagens. Filas do rancho, marmitas cheias, cintos apertando de novo, pão jogado fora por americanos e brasileiros que podiam se dar a esse luxo absurdo. Entre um gole de cerveja fraca e outro, alguém solta sempre a frase desconfortável. Eles alimentaram a gente melhor do que nós alimentamos os nossos. Ninguém discute. A sentença fica no ar como fumaça que não se dispersa. Para Eric, essa frase é cicatriz e diagnóstico. A guerra, com o tempo, deixa de ser lembrada pelo estrondo dos canhões e passa a ser resumida pelo barulho metálico da bandeja batendo na mesa naquele primeiro dia de fila no campo brasileiro. Uma cena pequena demais para carregar o peso de uma guerra inteira. Um prisioneiro magro, um cozinheiro cansado, arroz, feijão, carne, pão e café fumegando sob um telhado improvisado. Mas é ali, diante de um prato que parecia grande demais para uma noite só, que a verdadeira distância entre os lados começa a se revelar. De um lado, um exército em retirada, acostumado a prometer 2.000 calorias no papel e entregar metade na panela. Do outro, uma força expedicionária de um país tropical, acoplada a uma máquina de suprimentos capaz de manter não só os seus homens de pé, mas ainda engordar inimigos rendidos. Anos depois, sentado à mesa pobre de uma Alemanha reconstruída pela metade, Eric entende que aquela bandeja dizia isso o tempo todo. O regime ao qual serviu nunca teve como sustentar a guerra que vendia em cartazes. Os aliados, com o Brasil entre eles, lutavam com estômagos cheios o bastante para alimentar até quem veio atacá-los. No fim, a história de Eric é a história de um prato de comida que vira prova material de uma verdade incômoda. Batalhas se vencem com coragem, sim, mas guerras se decidem também no silêncio das cozinhas e dos armazéns. Cada grama de arroz, cada litro de café, cada quilo ganho por prisioneiros de uniforme cinza contam uma parte da vitória que não estoura em manchete. Se você se interessa pelas histórias da FEB, dessas memórias escondidas entre panelas e trincheiras, se inscreve e conta aqui embaixo de que cidade e país você está assistindo. Seu comentário é como mais uma marmita servida para que essa parte silenciosa da história, a que veio da logística, da comida, dos bastidores, não desapareça de novo nas sombras.